segunda Zitalker de hoje, que é a sensacional Cláudia Mancini. Ela é fundadora e diretora da redação do Block News, um dos maiores canais de notícias de tecnologia relacionada à Web 3.0 do Brasil. É jornalista especializada em economia e finanças tradicional e criptoeconomia. Foi editora-chefe da Gazeta Mercantil e repórter sênior do Dow Jones Newswires em Londres. É membro do Blockchain Research Institute Brasil, BRE Brasil, para quem quiser pesquisar aí, da Woman in Blockchain Brasil e da Woman in Cybersecurity, WOMC. Seja muito bem-vinda, Cláudia, por favor, compartilhe um pouquinho do seu conhecimento. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. A minha fala é um pouco sobre a minha experiência como jornalista, cobrindo blockchain, e agora a gente está entrando nesse mundo aí do Web3, da Web3. Comecei minha carreira cobrindo, claro, finanças tradicionais. Eu fui da Gazeta Mercantil, fui de trainee 2 a editora-chefe do jornal, em 2 passagens diferentes. Fui da Dow Jones. Então, eu sou uma pessoa que estou acostumada com o mundo centralizado. Cada as empresas tomam suas decisões, a moeda que se usa é a moeda de governo, é o dólar, é o euro, é o real, e tá tudo certo, né? Muito bem. Eu sempre conto essa história. Minha irmã investiu em Bitcoin e eu não sabia o que era, e eu só ouvia falar, porque eu atendia na comunicação corporativa clientes financeiros. Então, assim, eu ouvia falar desse negócio e sabia que um dia eu tinha que saber, mas fui deixando. E aí, quando minha irmã investiu em Bitcoin, eu quase tive um ataque histérico, porque eu falei, você é louca, o que é isso? Que mundo que você entrou? E foi aí que eu vou começar a estudar. E aí, quando eu comecei a estudar pela tecnologia, e vi que tinha ali uma mudança muito grande nas empresas, principalmente para ser um mundo mais transparente e um mundo de consenso. Quando você tem uma rede blockchain, você precisa de consenso dos participantes. E eu vi aí não só um ganho de eficiência, mas das pessoas poderem ser um pouquinho mais civilizadas, o mundo dos negócios ser mais civilizado. Foi uma coisa que para mim inicialmente foi muito importante. Depois eu fui ver que tem um impacto social quando você vai para as criptomoedas. Você pode criar criptomoedas para comunidades. Aí eu vi que o impacto social. E as criptomoedas e os tokens, que é você, por exemplo, pegar o seu apartamento e ao invés de você vender numa tacada, você fatia ele em vários pedaços e vai vendendo pedacinhos para quem quiser. E aí fica mais fácil vender, por exemplo, isso vai ser uma realidade. No futuro, você não vai comprar um carro, você vai comprar um pedaço de uma Ferrari. E você fala, mas por que eu quero um pedaço de uma Ferrari? Ou porque seu sonho era ter uma Ferrari, ou porque você acha que esse carro no futuro vai valer mais, você vende esse token desse carro. Então, eu percebi aí a nova economia, que é a criptoeconomia. E eu decidi, então, lançar o Block News. Na época, a gente tinha o quê, né? A gente tinha criptomoeda e só. E moedas estáveis, que são as criptomoedas que são atreladas ao dólar, por exemplo. Primeiro tentei vender conteúdo para a imprensa e ninguém queria, porque ninguém entendia, todo mundo achava que era coisa de bandido, né? Então todo mundo ficou chocado de ver que eu, que vinha da Gazeta Mercantil, que na comunicação corporativa trabalhei com o Febraban, estava falando de Bitcoin, todo mundo achou que eu tinha enlouquecido, assim. Eu tive gente me mandando mensagem, assim, tipo, você tem certeza que você vai entrar nesse mundo aí? Lancei meu site em janeiro de 2020, porque eu percebi exatamente que faltava uma cobertura de negócios. Então, tem uma cobertura que é boa, de cripto, sobe e desce, mas faltava a cobertura de negócios, das empresas, do uso da tecnologia, desses protocolos todos, quando a gente fala Brave, né? Você fala da moeda, mas e o negócio em si, enfim. Desde então, eu sofro de FOMO, todo dia, porque o que está havendo com blockchain e com criptoativos é uma explosão não só do uso do cripto, mas de novos braços dessa área. Já estava agitado com as criptos, aí surge a pandemia e surgem os NFTs, os tokens não fungíveis, que são criptoativos, e o criptoativo nada mais é do que um código, né? Você nunca terá um criptoativo na sua mão. Começou com os artistas, assim, já que eu não consigo fazer show, eu vou vender a minha música num token, e alguém compra, e aquilo é exclusivo, então tem que ser algo exclusivo, algo que você guarda para você, né, colecionador. Aí a China falou que ela ia ter a sua moeda digital, que é diferente da moeda eletrônica que a gente conhece, que é essa que a gente usa no nosso celular, por exemplo.
no site do banco. E o Facebook falou que ia ter a sua própria moeda. E o Facebook, ele foi, assim, muito arrogante, eu acho. Eu não sei se ele pensou, se ele entendeu que ele era arrogante ou se foi parte da estratégia de anunciar, junto com empresas como Visa, Mastercard, PayPal, uma criptomoeda que ele falou, não vai passar Banco Central, não passa pelo Banco Central. Todo mundo ficou de cabelo em pé. Com essa história da China e o do Face, os governos começaram a olhar mais para isso, para terem suas próprias moedas. Então, o nosso governo está fazendo isso, o Banco Central está estudando o real digital, que é uma outra coisa, não tem nada a ver com o que a gente está acostumado com o dinheiro eletrônico. Como a Web3, ele vai permitir uma série de coisas que você hoje não pode fazer. Por exemplo, talvez você consiga pegar um empréstimo no banco e ao invés de ser um empréstimo de 1 mês, você faz um empréstimo de 10 dias. Hoje você não pode, hoje é tudo muito padrão, os contratos são todos padrões, porque é difícil você fazer. A internet hoje não permite isso. Se a nossa moeda for em blockchain e o Banco Central trabalha para isso, você vai poder fazer contratos para você do jeito que você quer. Então surgiu as moedas centrais, aí surge o NFT, aí quando a gente achou que já estava bem bom, surge os jogos Play to Earn, que são jogos da Web3 em blockchain, que você joga e ganha um dinheirinho. Isso virou uma febre, especialmente em países emergentes da Ásia, onde a meninada está ganhando grana. Isso vai crescer, porque isso faz parte do metaverso também. O metaverso, eu estava num evento na segunda-feira, lá no Rio de Janeiro, e assim, a preocupação do pessoal do metaverso é que ele seja muito dinâmico, porque senão as pessoas não vão ficar, vai ser que nem aquele Second Life, chega uma hora que a pessoa cansa e nunca mais volta. Eles querem que o metaverso tenha show, tenha escola, tenha jogo, tenha competição de esporte, você namora lá, não sei como, mas diz que vai ter. Agora a gente tem um outro braço aí que é das organizações descentralizadas autônomas, que são organizações sem hierarquia, daí é uma coisa meio anárquica, né? Já existem várias, mas acha-se que vai haver uma explosão, e elas criam suas próprias redes blockchain com alguma finalidade, não tem chefe, não tem presidente, não tem nada. Você tem o token, você tem direito a participar delas. E toda a regra da rede está num código, e é ele que manda, ele que vai fazendo as coisas acontecerem na rede. Então, o que acontece hoje em dia? Eu tenho que tomar muito cuidado com o FOMO. Ela me pediu para falar um pouco da minha experiência como jornalista, e aí eu falo também para vocês como leitores, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está nessas ondas. Por quê? Porque tudo parece muito importante imediatamente. Tudo é vendido como muito importante imediatamente. Então, é muito importante essa moeda, ela está subindo 1000%. O que me preocupa sempre é que, em função das inúmeras novidades que aparecem diariamente, porque diariamente aparece empresa nova e moeda nova e tipo de uso novo da blockchain, é que você tem uma corrida para as coisas e você pode criar bolhas, e essas bolhas podem explodir. No Block News eu tenho assim muito cuidado com isso, é uma luta diária. Eu sou constantemente, pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, pelo e-mail, convocada a conhecer coisas novas. Mas a gente também tem que fazer uma seleção muito grande disso tudo. Quem ainda não é desse mundo do ecossistema blockchain não precisa sofrer de fome. A Web3 ainda é uma coisa muito de nicho. Essa que é a verdade. Muito, muito nicho ainda. Eu acho que ela vai se expandir, todo mundo terá seu token, todo mundo terá sua criptomoeda. Acho bem difícil que não aconteça, até por uma questão geracional, né? Os mais jovens gostam disso e entendem isso melhor. Mas, e é importante, é que todo mundo se atualize sobre o assunto. Isso é uma realidade sem volta. Teve pirâmide? Tem. Mas a pirâmide é a fraude do negócio. Ok? Ele não é um negócio. Isso não é blockchain. Isso não é um ecossistema. Isso é um negócio que acontece no ecossistema, como tem fraude no mundo real. E como tem fraude no mundo eletrônico. Você comprar num site que não existe e não te entrega o produto. Mas ele vai fazer parte da sua vida, e o Web3 vai fazer isso, inevitavelmente, fazer parte da sua vida. Em função dessa diferenciação de leitores, eu tento sempre ser muito didática. Então, assim, eu falo sobre tokens não fungíveis e até um determinado momento eu explico o que é.
Depois, quando ele já está muito corriqueiro, eu não explico mais. Mas agora, por exemplo, eu vou abrir uma área de educação do site, com textos educativos. Porque também eu não posso ficar explicando toda a matéria o que é um token não fungível. Mas por um determinado momento e em determinadas coisas eu tento ser o mais professoral possível, porque eu sei que tem um pedaço das pessoas que estão chegando pela primeira vez. Então, como jornalista, é minha obrigação. Eu comecei o site muito técnico, e eu tive que baixar a régua, porque eu falei, putz, não vai dar certo isso. Eu comecei meio Gazeta Mercantil, falei, não vai dar certo isso. Isso não é nem justo com o leitor. Não é justo com o leitor, né? Querer que, assim, olha, você se informa no outro site, depois você vem aqui e vê minha notícia. Não pode. A gente está no momento ainda em que, então, a gente tem esses dois grupos de leitores que entendem do que eu estou falando e de leitores que estão chegando. Acho que é o momento de quem não entrou de se informar. Existe uma dificuldade muito grande, como eu disse, de saber o que é bacana e o que não é, que é do que tem vida e não vai ter vida, porque a verdade é que você fazer um token é a coisa mais fácil do mundo. Você pode fazer um token em 1 minuto. Se você entrar em alguma plataforma de tokenização, você faz um token. Eu fiz um agora no Rio de Janeiro, o cara fez para mim 10 tokens do Block News. Em 1 segundo você faz. A questão é quanto que o negócio vai perdurar, né? E ainda é uma área em que agora está melhorando. Quando eu comecei, eu acho que tinha gente talvez menos preparada. Eu acho que agora começa a entrar gente um pouco mais preparada. Mas ainda assim, tem muita gente que está entrando na onda e eu tenho que ficar fazendo um pouco essa seleção, entendeu? E eu sou um pouco chata com isso, na verdade. Talvez eu seja mais chata do que a média pelo meu histórico profissional. Da onde eu vim, né? Que a Gazeta era meio assim mesmo. Então eu convido também vocês, quando forem ler alguma coisa, que tenham muito cuidado. A gente estava numa fase... Quem começou o startup desse mundo sempre quis falar sobre o seu negócio. A gente tem uma nova fase chegando agora, que é as empresas financeiras tradicionais entrando nesse mundo, né? Então a gente tem Itaú, Santander, todo mundo vai participar do sandbox, né, dos testes do Real Digital que o Banco Central está fazendo. Eu sei que tem gestores financeiros que estão olhando para cripto, então esse mundo começa a ficar também, começa a haver uma junção maior do mundo tradicional e do ecossistema de criptomoedas. Que por muito tempo eu fui atrás de informações e era tudo muito secreto. Ai, nossa, não é teste, nem nada. Então agora a gente tem esse mundo florescendo, sabe? Eu acho que o 2022 vai ser a hora em que esse mundo, especialmente das empresas tradicionais, vão começar a falar disso mais abertamente, porque eu acho que talvez as pessoas estejam mais preparadas para isso. Então, assim, é um mundo tão novo e ainda tão desconhecido, porque você fala assim, mas como vai funcionar? Eu não sei. A gente não sabe ainda, porque é novo. Entendeu? A gente consegue só um pouco imaginar. E mesmo imaginar é difícil, hein, gente? Porque se você falar com alguém qual é o próximo passo, uma resposta muito comum é assim, cara, eu não sei qual é o próximo passo. Porque as coisas nesse mundo, simplesmente, elas explodem. Eu não sei quem aqui lembra dos planos econômicos, quando a gente tinha hiperinflação, mas cobrir o ecossistema é como cobrir um plano econômico todo dia. É uma zona, porque todo dia você está tentando entender, afinal de contas, o que é isso e qual é o impacto que vai ser. E quando você já cobriu, no dia seguinte tem outro plano econômico, então você fica que nem uma louca. Eu estava acostumada a ter como fontes o pessoal da Faria Lima, né? Fontes e clientes, né? Os Faria Limers. E eu tive que pivotar, né, para empresas com balanço, né? Você ia lá, a primeira coisa que você perguntava, né, era uma piada que se fazia, né, com a gente, de jornalista econômico, e assim, oi, bom dia, meu nome é Cláudia, qual é o faturamento da sua empresa? Hoje em dia, esse valor, esse faturamento, a gente já até não pergunta, a gente quer saber assim, o que você inventou de novo? Né? Esse problema que você está resolvendo? Quando a gente fala de tokenização, a gente fala de resolver problemas, de inclusão, de você criar um investimento onde o cara com R$10 talvez ele possa investir. Né? E hoje, quem não tem dinheiro não passa nem na porta do banco. Não é à toa que as fintechs explodiram aqui do Brasil, não é uma coincidência. Mesmo no jornalismo, existe o uso de blockchain.
Existem veículos nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda não, mas nos Estados Unidos que usam blockchain, porque blockchain você registra uma informação e lá fica. Então, existe o New York Times, por exemplo, está fazendo uma rede para ter certeza de que as fotos que ele usa quando ele pega da internet são verdadeiras. Como? Você pega uma foto, registra quando e onde ela foi feita, põe na rede e quem for usar aquela foto sabe que aquela foto é verdadeira, é daquele evento. Acho que todo mundo aqui já teve a experiência de receber uma foto dizendo que isso aqui foi uma explosão na Barra Funda. E na Barra Funda é um bairro de São Paulo. E na verdade não era uma explosão em qualquer outra cidade do mundo e não tem nada a ver e não morreu ninguém, enfim. Queria dar um pouquinho essa ideia aí para vocês, de um pouco do que é o dia a dia nosso, um pouco que é o dia a dia do blockchain. Bom, gente, acho que basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Cláudia, muito obrigado pela sua apresentação. Foi realmente incrível. Foi algo assim que fez realmente cabum na nossa mente.